Olá, estudante, como você está? Espero que bem. Sou Camila Silva, professora do curso técnico em design gráfico, e vamos para uma questão. Dá uma olhadinha aí. Ao estudar e elaborar projetos gráficos, percebe-se que diversos temas se cruzam, são complementares. E um dos exemplos é a linguagem visual e a diagramação em projetos vetoriais. Assinale a alternativa correta sobre a relação de elementos da linguagem visual e a diagramação em projetos vetoriais. Então, uma alternativa ela diz o seguinte: na estrutura de criação e diagramações, temos três elementos essenciais: o texto, a figura e a cor. E na direção de arte, vemos os elementos da linguagem, como cor, tipografia, hierarquia e legibilidade. Esses assuntos se cruzam e formam um diálogo perfeito para a criação de projetos gráficos. Essa alternativa está super certa, né? A gente faz aí o cruzamento desses dois assuntos e a gente chega a essa resposta na questão, tá? A outra alternativa diz o seguinte: a única relação que se tem entre elementos da linguagem visual e da diagramação em projetos vetoriais é o uso da tipografia, pois o texto tem um peso maior no layout de um projeto gráfico. Gente, essa alternativa ela é falsa, né? Porque dentro de uma diagramação de um projeto vetorial, a gente pode trabalhar com texto, com imagem, e a gente não precisa dizer exatamente que em um layout de um projeto gráfico o texto tem um peso maior, vai depender da proposta, tá? Não é uma coisa generalizada, vai depender da tua proposta, tá bom? Então essa alternativa ela é falsa. A única relação que se tem entre elementos da linguagem visual e a diagramação em projetos vetoriais é o uso da cor, pois a cor é o elemento de maior importância em projetos gráficos. Essa alternativa também é falsa, né? A gente viu que todos aqueles elementos juntos, cor, texto, hierarquia da informação, imagem, tudo isso compõe, né, essa linguagem visual. Não é só a cor que tem a maior importância dentro dos elementos, tá bom? Essa alternativa é falsa. Então, a outra alternativa ela diz o seguinte: a direção de arte, ao estudar os elementos da linguagem visual, tem como foco principal a teoria da cor, pois nos outros elementos, como da linguagem, como cor e tipografia, são secundários na criação de projetos gráficos. Não, gente, essa alternativa também é falsa, né? Então, elementos sim, como cor e tipografia, eles são sim elementos principais, né? Eles não ficam atrás, eles não são secundários, eles andam juntos, certo? Para essa construção da linguagem visual, ok? Então, essa alternativa ela é falsa. A outra alternativa ela diz o seguinte: nos estudos sobre diagramação em projetos vetoriais, o foco principal é o uso da figura, uma vez que é o elemento que traz maior força visual para o layout. Os elementos de texto e cor são secundários na criação de um projeto gráfico. Então, essa questão também é falsa, tá? Então, assim, questões que falam muito de generalizar, de tipo dizer que os elementos, existe apenas um elemento, essa questão normalmente ela está falsa. E nessa questão aí ela é falsa sim. Nos estudos sobre diagramação de projetos vetoriais, o foco principal não é só a figura, né? Então, assim, depende da tua proposta visual, depende da proposta do teu layout, da tua peça. Então, pode ser figura, sim, pode ser cor, pode ser... Isso vai variar muito da tua proposta, tá bom? Então, espero que você tenha acertado. Se você errou essa questão, não se preocupa, estuda mais um pouco, volta no e-book, volta na videoaula, estuda um pouco mais e te encontro numa próxima. Tchau, tchau.